Dando continuidade ao tema planejamento estratégico, falaremos agora sobre processos do planejamento. Olha bem, nós temos planejamento estratégico em 3 níveis. Inicialmente nós falaremos sobre o nível de estratégia empresarial. Quem se incumbe dessa parte é a alta administração da empresa e normalmente está voltado para o longo prazo. O planejamento que é feito para o médio prazo fica a cargo das gerências, e o planejamento de curto prazo fica a cargo da supervisão da área de linha e operação do negócio, isso curto prazo. Então os processos se dão nos seguintes níveis: estratégico, longo prazo, tático, médio prazo e operacional, curto prazo. Então são esses os estágios que o planejamento estratégico contempla em suas várias etapas. A alta gerência se incumbe de pensar o negócio no prazo mais longo, uma visão mais longa a respeito do negócio, a respeito do mundo que o circunda, tudo aquilo que pode influenciar o negócio no momento futuro. A definição disso seria as atividades que levam ao desenvolvimento de uma missão clara, bem como os objetivos que a estratégia pode alcançar no seu dia a dia. Esse então seria o ponto principal da alta gerência de um negócio. Quando nós falamos então da média gerência, nós estamos falando do planejamento tático. O planejamento tático se incumbe do médio prazo e envolve com a criação de objetivos, de estratégias destinadas a alcançar metas pelos departamentos que estão envolvidos no negócio. E no terceiro momento, ou no terceiro nível, nós estamos falando no planejamento operacional, que quem se incumbe disso são as pessoas envolvidas com a média gerência. E aí, a criação de objetivos para cada unidade de negócio, incumbindo então de atender aquilo que estabelece o tático e o planejamento estratégico da empresa. Objetivo. Na verdade, o objetivo de qualquer organização é o lucro e a sobrevivência. Para que eu possa ter, então, um planejamento bem alicerçado, eu preciso pensar em todos os elementos que vão dar sustentação a que eu possa atingir lucro e que essa empresa possa ter a sua subsistência garantida. Para que isso aconteça, eu preciso ter isso muito bem claro. Porque se eu não conseguir isso, eu fatalmente não vou estar atendendo os vários públicos interessados no negócio, que são os stakeholders. Então eu preciso de pensar muito nos desejos e na ansiedade, nas expectativas do stakeholder, para que a partir daí eu consiga formular objetivos que realmente contemplem lucro e sobrevivência do negócio. Quem são esses stakeholders? É o público em geral, os fornecedores, funcionários, credores, os administradores, os acionistas, o conselho de administração, os distribuidores. E por que não dizer também o governo? Porque o governo tem a sua sobrevivência através da arrecadação dos impostos gerados nas organizações. Uma organização que não atinge o seu resultado, ela não tem lucro. Não tendo lucro, ela consequentemente não gera imposto e não consegue sustentar a arrecadação governamental. Normalmente, os objetivos dos stakeholders são conflitantes. O gestor, ao formular o planejamento estratégico, ele tem que levar em conta esses conflitos e ele passa a ser então um mediador dessas expectativas, amenizando os conflitos existentes nesses públicos. Só aí realmente ele pode trabalhar com o objetivo de atingir lucro e dar o que a gente chama de perpetuidade para o negócio. Ou seja, é uma empresa que transcende no tempo cada um dos momentos que a sociedade vive. Um ponto muito importante no planejamento estratégico é quando a gente trabalha a questão da governança corporativa e a ética empresarial. Só para citar alguns negócios relacionados com isso, nós estamos vivendo nesse momento no Brasil alguns conflitos relacionados com governança corporativa e com ética empresarial, que envolve não só
empresas da iniciativa privada, empresas de economia mista, empresas estatais e o próprio governo através dos políticos. Então nós temos hoje uma ruptura do que a gente chama de governança corporativa e, consequentemente, de ética empresarial. Esse tipo de problema acaba criando vários conflitos e, inclusive, provocando uma série de ameaças à perpetuidade das organizações. Quantas empresas hoje, tradicionais, líderes em seus segmentos, que não estão conseguindo cumprir isso aí, porque não tem uma boa política de governança corporativa e nem desenvolve ética profissional e empresarial no seu meio, criando então ameaça para que o negócio possa vir a sofrer uma ruptura e ameaçando todos os stakeholders envolvidos. A governança corporativa tem a função de criar riqueza para os acionistas por meio de estratégia que satisfaçam os seus interesses. Então eu preciso de equilibrar os interesses da organização do ponto de vista dos vários stakeholders que a compõem. Só a partir disso é que realmente eu consigo poder dizer que tem um negócio de sucesso. E se isso não estiver ocorrendo? É muito importante a gente pensar na estrutura de um conselho de administração. Nesse conselho de administração é que a gente vai conseguir equilibrar todos esses interesses para que eles, então, possam estar de acordo com os propósitos que a empresa definiu para o seu desempenho e, consequentemente, a sua perpetuidade. A governança corporativa, através da estrutura de um conselho de administração, proporciona tranquilidade para todos esses públicos, porque através do conselho de administração é que a gente pode filtrar os interesses de todos eles e, consequentemente, não provocando nenhum tipo de frustração das suas expectativas no cotidiano do negócio. Para falar um pouco de alguns problemas que podem ocorrer no ambiente corporativo quando há esse tipo de conflito, eu poderia dizer aqui para vocês que existe um termo que é o takeover, que na verdade é um processo de ruptura no equilíbrio entre esses vários stakeholders. Quando a empresa então ou ela é vendida ou ela sofre um ataque especulativo do mercado e ela passa para a mão de um outro controlador, e isso pode ocorrer de forma amigável ou de forma hostil. Então, numa situação de conflito, pode ocorrer um takeover e, nesse caso, então, todos os stakeholders vão estar com as suas condições dentro dessa organização ameaçadas. Então, a função do Conselho de Administração é dar equilíbrio para evitar esse tipo de conflito. Não podemos esquecer, com relação à ética, a questão da responsabilidade social. A questão da responsabilidade social nas organizações, usando um termo mais adequado para o momento, é o que a gente chama de sustentabilidade. Eu poderia dizer, por exemplo, a responsabilidade de uma empresa hoje, por exemplo, é manter empregos, gerar empregos, cuidar para que o meio ambiente não seja afetado pelas suas ações. Nós temos alguns exemplos no Brasil e um dos maiores problemas que a gente tem hoje ainda no nosso país é com relação à agressão ao meio ambiente. Basta ver essa questão do incidente que ocorreu agora recente, lá na região de Mariana, quando tivemos então a barragem rompida e várias comunidades foram afetadas porque a empresa não pensou no meio ambiente. Criou então-se uma ruptura entre os propósitos da organização com os propósitos da comunidade ali circunvizinha, criando, logicamente, prejuízo para todos, para a própria empresa, para a sociedade, para o governo, que agora tem que investir, inclusive, para recuperar o que foi danificado pelo problema ocorrido. Segurança nos seus produtos. Olha, segurança nos produtos é um negócio muito importante. Nós estamos vendo a cada dia a sociedade mais ligada à qualidade de produto, à questão da satisfação das pessoas. E é muito simples, você vê a cada dia que passa, principalmente na indústria automobilística, a indústria oferecendo
para fazer reposição de peças que porventura pode causar risco para a saúde e integridade dos usuários daquele equipamento, daquele produto. Então, logicamente, estar sintonizado com essas necessidades é muito importante para a empresa. No caso aí, o recall, então, passa a ser uma das ações que, estrategicamente, pode minimizar o impacto de um prejuízo para uma empresa do ponto de vista da segurança do produto. Investimentos na área de educação, em artes, enfim, na cultura de um modo geral. As empresas são responsáveis também para tratar dessa questão. Então hoje não se cabe mais falar da questão do lucro pelo dinheiro. O que é o lucro pelo dinheiro? É você ter como objetivo um negócio que visa exclusivamente o lucro. Para que eu possa manter-me no mercado, eu preciso ver se a sociedade com a qual eu estou me relacionando também está satisfeita. Isso é manter realmente uma boa relação com o mercado, gerar expectativas positivas do ponto de vista de satisfação para o público que está envolvido com o negócio. E uma questão muito importante, principalmente nos dias de hoje no nosso país, nós estamos vendo a questão do desemprego. A empresa não está focada simplesmente no lucro e esquecendo que o mercado são as pessoas e que aquele mesmo indivíduo que hoje é seu empregado, quando ele sai da porta para fora, ele pode ser o consumidor do seu produto. Então eu preciso de zelar para que haja realmente estabilidade no emprego, para que esse indivíduo esteja realmente feliz, bem relacionado com a organização e com os produtos que ela produz, mesmo ele sendo empregado da organização. Os padrões de conduta e julgamento moral, que é a ética, que é o certo, que é o errado, as normas de conduta podem ser escritas e as empresas, de um modo geral, hoje têm essas normas de condutas bem definidas, inclusive faz parte do seu monitoramento no dia a dia para que ela possa realmente estar em consonância com as expectativas de todos os stakeholders. Poderia dizer então o seguinte, que planejamento estratégico é um processo contínuo. É uma ação repetitiva que tem que ser realizada dia a dia, porque as coisas mudam e a gente tem que realmente repensar estrategicamente o negócio a cada instante. Eu poderia dizer para vocês que, à medida em que nós temos acesso à tecnologia, a velocidade das informações a cada dia mais rápida, consequentemente essa velocidade me impõe condições de mudanças que fogem ao meu controle. Por isso, então, esse processo contínuo no processo de planejamento. E o processo de planejamento, então, ele tem que ser integrativo, interativo e participativo. Essas são premissas que eu não posso esquecer quando eu penso em planejamento estratégico. Prioridades que eu devo levar em conta para que isso possa acontecer: o capital intelectual envolvido no negócio, aprendizagem e conhecimento, imaginação do futuro, construção consciente do rumo que eu quero tomar, a mobilização e o comprometimento que eu devo desenvolver para que os meus propósitos realmente sejam atingidos. Então, o planejamento não é próprio da natureza humana, mas ele é indispensável para o trabalho em equipe. Para que eu possa produzir em equipe, eu preciso ter em mente que, se eu não planejar, eu não consigo produzir coisas que tenham o sentido da perpetuidade. Lógico que é uma tarefa difícil, mas não impossível. O brasileiro tem uma cultura de planejamento que não é muito antiga, ela é bem recente. E nós, por características, somos pouco disciplinados para isso, para pensar de forma estratégica. Nossas próximas etapas que abordaremos abrangem os seguintes temas: análise do macroambiente, análise setorial e análise do grupo estratégico. Convido vocês a assistir comigo essa próxima etapa.